Vamos imaginar uma cena. Pensa assim, você é um médico renomado, lá nos anos 30, um especialista, sabe, no tratamento de uma das condições mais intratáveis da sua época, o alcoolismo crônico. E aí, de repente, você se depara com um método de recuperação que não veio de laboratório, não veio de universidade, ele veio dos próprios pacientes. Justo daqueles que você já tinha Exato. desenganado. E aí, o que você faz? É uma encruzilhada brutal para um homem da ciência, né? De um lado, todo o seu treinamento, o método científico, do outro, a prova viva, bem na sua frente, de que algo que desafia sua compreensão está funcionando. É um choque de mundos. Exatamente. E é nesse choque de mundos que a gente vai mergulhar hoje. O material que a gente tem em mãos é um conjunto de textos chamado A Opinião do Médico, escrito por um doutor, William D. Silkworth, que era justamente essa figura. Nossa missão aqui é desvendar a jornada desse médico. Como ele saiu de um lugar de, total desesperança para se tornar um defensor de um programa que ele mesmo admitia estar além do que a medicina podia explicar. É uma história fascinante sobre humildade intelectual, sabe? É a medicina reconhecendo os próprios limites e, talvez pela primeira vez nesse campo, validando a experiência do paciente como uma fonte legítima de cura. Vamos então para o primeiro contato dele com essa história. Na primeira carta, o Dr. Silkworth vai direto ao ponto. Em 1934, ele atendeu um empresário, um sujeito bem-sucedido, inteligente, mas que ele descreve com uma frase terrível. Um alcoólico de uma espécie que eu considerava sem esperanças. E essa expressão sem esperanças... É pesada, né? Nossa, vinda de um médico especialista. É um atestado de óbito terapêutico, praticamente. A gente tem que se colocar no contexto da época. O alcoolismo crônico era visto como uma falha moral, fraqueza de caráter. Quando chegava nesse estágio, a medicina basicamente lavava as mãos. Dizer sem esperança significava, com as ferramentas que eu tenho, não há nada que eu possa fazer. Pois é, e o mais incrível é que a virada no jogo não vem do médico. Durante o que seria o terceiro tratamento desse paciente, o próprio paciente começa a ter umas ideias. E a ideia, na essência, era absurdamente simples. Ele ia apresentar seus conceitos a outros alcoólicos e convencer eles a fazer o mesmo por outros. Tipo uma corrente do bem. E o Dr. Silkworth observa isso se transformar numa irmandade em rápida expansão. O que para o médico deve ter sido um espanto. A solução estava nascendo no leito do doente, não na prancheta do doutor. E a conclusão dele nessa carta é o que sela tudo. Ele diz que o trabalho dessas pessoas poderia ser o início de uma nova era nos anais do alcoolismo. Mas a frase de ouro, para mim, é a seguinte, vinda de uma autoridade médica: pode-se confiar inteiramente em tudo que eles dizem a respeito de si mesmos. Espera, isso é mais radical do que parece. Muito mais. Ele está basicamente transferindo a autoridade. Ele está dizendo: esqueçam o que meus livros dizem por um minuto e ouçam o que essas pessoas viveram. A experiência deles é a verdade. Para a medicina daquela época, isso era quase uma heresia. Totalmente. Ele está abdicando do monopólio do conhecimento. E essa validação é a ponte para a parte mais densa dos textos dele. Porque se a experiência dos pacientes é a verdade, então a teoria que eles mesmos tinham sobre a condição deles também merecia atenção. Eles sentiam que o problema não era só, uma fuga da realidade ou um parafuso solto. Eles tinham certeza de que seus corpos também estavam doentes. Ok, então o médico basicamente diz: a experiência desses caras é a verdade. Mas eles próprios tinham uma teoria. E o Dr. Silkworth, em vez de descartar, resolveu investigar. O que ele propôs a seguir é um divisor de águas. Exato. E aqui está o pulo do gato. Ao articular a teoria que ele apresenta, ele fez algo revolucionário. Ele propõe que a reação do corpo dos alcoólicos crônicos ao álcool é a manifestação de uma alergia. Claro, não é a alergia a camarão que a gente pensa hoje, mas uma forma de dizer que o corpo deles tinha uma reação física anormal, adversa à substância. Uma alergia. Para quem ouve hoje, isso pode soar meio datado, não? Não muito científico. Por que essa palavra foi tão importante?
porque ela reclassificou o problema de forma fundamental. Ao chamar de alergia, ele pegou algo que era visto como falha de caráter, fraqueza moral, sabe? E transformou numa condição física. Numa doença. Ele deu aos alcoólicos uma explicação biológica, não uma sentença moral. Isso muda tudo. Faz todo sentido. Tira o peso da culpa, né? E essa tal alergia, segundo ele, gerava uma coisa que ele chamou de fenômeno da compulsão. O que é isso? Essa é a peça central do quebra-cabeça. Ele diz que para um bebedor comum, a decisão de parar depois de 1 ou 2 drinks é uma escolha. Para o alcoólico com essa alergia, a partir do momento em que o primeiro gole entra no sistema, a compulsão física é disparada como um interruptor. A capacidade de escolha é sequestrada. Ah, entendi. O desejo se torna avassalador, incontrolável. A questão deixa de ser sobre força de vontade e passa a ser sobre uma reação em cadeia bioquímica que ele não consegue parar. Isso explica por que, para essas pessoas, a ideia de beber com moderação é impossível. Exatamente. O primeiro gole já inicia o desastre. Precisamente. Uma vez que o fenômeno se instala, a pessoa não pode, sem risco, usar álcool de forma alguma. E essa distinção leva o médico a uma honestidade brutal sobre os limites da sua própria profissão, a psiquiatria. Sim, essa parte do texto é impressionante. Ele descreve o desespero dos pacientes. Gente implorando no consultório. Doutor, eu não aguento mais. Tenho tudo para viver. Família, emprego. Eu preciso parar, mas eu não consigo. O senhor tem que me ajudar. E ele admite que, como médico, às vezes a única coisa que podia fazer era reconhecer a própria impotência. Essa confissão é muito poderosa. Ele, o especialista, admitindo que o arsenal terapêutico dele, a psiquiatria, a psicologia, muitas vezes não era suficiente. Ele via que, para quebrar o ciclo, era preciso algo maior do que o poder humano. E ele observava isso em vários tipos de pacientes. Ele até faz uma classificação, né? Fala daquele que se recusa a admitir o problema, o outro que acha que pode tomar só um golinho, o tipo maníaco-depressivo e até os que ele chama de absolutamente normais em tudo, mas que, ao primeiro gole, perdem todo o controle. E para todos esses tipos, quando a ciência falhava, ele viu que a solução vinha de outro lugar. É aí que ele introduz o conceito mais importante de todo o argumento dele, a mudança psíquica radical. Certo, mudança psíquica radical. Soa quase como mágica. Mas como médico, ele não tenta explicar isso cientificamente? Ou ele simplesmente joga a toalha e diz, é algo espiritual? Me parece um salto de fé e tanto para um homem da ciência. É um salto enorme, e essa é a beleza do texto. Ele não joga a toalha, mas admite os limites da sua caixa de ferramentas. Ele observa que a mesma pessoa que era impotente diante do álcool, depois dessa tal mudança, de repente conseguia controlar o desejo com facilidade. Só precisava seguir algumas regras simples. Ele não conseguia explicar o como científico, mas como um bom clínico, ele não podia negar o quê. Ele viu o resultado. Então, para ele, a medicina ainda tinha um papel, mas não era o principal. Exato. Ele não descarta a hospitalização. Pelo contrário, ele diz que é essencial que a pessoa passe por uma desintoxicação para a mente ficar desanuviada. Mas ele via a medicina como um preparo de terreno, sabe? Uma faxina na casa. A cura, a recuperação duradoura vinha dessa transformação interna, dessa mudança psíquica que o programa dos próprios ex-alcoólicos parecia proporcional. E para isso não ficar só na teoria, ele apresenta 2 casos que são de cair o queixo. O primeiro é de um homem internado com alcoolismo crônico, se recuperando de hemorragia no estômago, com a mente já se deteriorando, um quadro clássico de fim de linha. O cara vivia só para beber. Exatamente o tipo de paciente que 1 ano antes ele mesmo teria rotulado como sem esperanças. Pois é, mas esse homem aceitou o plano de recuperação do grupo. 1 ano depois, ele volta para visitar o Dr. Silkworth. E a descrição do médico é quase literária. Ele diz, reconheci o homem pelo nome, mas qualquer semelhança terminava ali, de uma ruína trêmula, desesperada e nervosa, emergiu um homem cheio de autoconfiança e alegria. Ele conta que não conseguia acreditar que era a mesma pessoa. É uma descrição de uma metamorfose completa.
E é por isso que ele ficou tão impactada. A medicina podia secar o corpo, desintoxicar, mas não conseguia reiniciar a personalidade de alguém. O que ele estava testemunhando é algo que seus manuais médicos não conseguiam explicar. É difícil até de imaginar uma mudança dessas. Não é só parar de beber. É como se o software da pessoa fosse totalmente reinstalado. E o segundo caso que ele conta é igualmente forte, porque ataca direto a ideia de força de vontade. Sim, o caso do homem que já chegou derrotado, se autodiagnosticando como irremediável, depois de ser fisicamente reabilitado, ele diz ao Dr. Silkworth, na lata, doutor, isso aqui não vai adiantar nada, a não ser que o senhor me garanta que no futuro eu vou ter a força de vontade para resistir ao primeiro gole. Ele estava pedindo o impossível, uma garantia que nenhum médico poderia dar. E a própria equipe do hospital era cética. Achavam que, para esse cara, nem a psicologia moral daria jeito. Exatamente. Ele estava exigindo a solução que todo mundo achava que era correta, mais força de vontade. Mas, segundo o relato, em vez disso, o homem se entregou às ideias contidas neste livro e o resultado, Dr. Silkworth escreve, não toma um só gole de bebida há muitos e muitos anos. Vejo-o de vez em quando e ele é, sem dúvida, o exemplo de homem que qualquer um gostaria de conhecer. Ou seja, a solução não veio da força de vontade que ele exigia, mas de uma rendição. Ele parou de lutar sozinho e adotou uma solução que vinha de fora, do grupo. É uma inversão total de lógica. É a prova final do argumento dele. A recuperação não estava em tentar ser mais forte que a doença, mas em admitir a impotência e aceitar ajuda de uma forma estruturada. Então, depois de tudo isso, qual é o veredito final do médico? O que ele conclui? Primeiro, ele é categórico na recomendação médica. Para o alcoólico crônico, o único alívio possível é a abstinência total. Ponto. Por causa do fenômeno da compulsão, qualquer tentativa de beber moderadamente está, na visão dele, fadada ao fracasso. Mas aí vem a parte mais importante. Que é onde encontrar a força para manter essa abstinência. Exato. E ele deixa claro que não encontrou essa força nos hospitais ou nos tratamentos que ele mesmo aplicava. Ele a encontrou no movimento que ele observou de perto. Ele se diz inspirado pelo altruísmo do grupo, pela total ausência de interesse em lucro e por um espírito comunitário que ele nunca tinha visto. Ele viu o poder de um ajudando o outro. E a frase final do texto dele é um soco no estômago, no bom sentido. É o resumo perfeito da jornada dele. É um desfecho brilhante. Ele, um homem da ciência, um médico respeitado, conclui sua declaração dizendo: sinceramente aconselho a todos os alcoólicos que leiam este livro até o final. Embora talvez venham para zombar, pode ser que fiquem para uma prece. Uau, quer dizer, o cara é um cientista. E no final ele está bancando uma solução que ele mesmo admite que tem um pé no espiritual. É uma quebra de paradigma total para ele. De uma perspectiva puramente clínica, para aceitar que a solução precisava ser muito mais ampla. Exatamente. Ele viu que a abordagem precisava ser holística. Precisava cuidar do corpo, com a desintoxicação, da mente, com a clareza para entender o problema, e, crucialmente, de algo mais. Algo que ele associa ao plano espiritual, que se manifestava na força da comunidade e na ajuda mútua. Resumindo a nossa conversa, então, o que vimos foi a jornada de um médico, o Dr. Silkworth, que teve a coragem de olhar para os limites da própria ciência e admitir que a resposta para um problema devastador estava vindo de um lugar inesperado. Ele redefiniu o alcoolismo não como uma falha moral, mas como uma doença com um componente físico claro. Uma alergia que dispara uma compulsão incontrolável. E a consequência lógica dessa redefinição foi que a solução não poderia ser só médica ou psicológica nos moldes da época. Ela residia numa transformação profunda, uma mudança psíquica radical, que ele observou acontecer consistentemente dentro de um programa de ajuda mútua, com princípios que ele mesmo reconheceu como espirituais. Ele validou a experiência do paciente acima da teoria do livro-texto. O que nos deixa como uma reflexão final, não é? Sem dúvida. O Dr. Silkworth, lá nos anos 30, argumentou que o alcoolismo crônico era uma doença tão complexa que exigia uma solução para além do poder humano, combinando os aspectos físico, mental e espiritual. A pergunta que fica é:
hoje, quase um século depois, com todos os avanços incríveis da neurociência, da farmacologia, até que ponto as abordagens mais modernas ao tratamento da dependência integram ou se afastam dessa visão holística que um médico há tanto tempo percebeu ser tão essencial? Converse sobre seus sentimentos com alguém de confiança. A ajuda de Alcoólicos Anônimos ou de um profissional está pronta para te receber. Você não está só. Nós podemos caminhar juntos.